Boa noite, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre a criança interior. E ontem eu ouvi uma pergunta, né? Afinal, o que é a criança interior, né? Para quem não está muito habituado com o tema, né? É estranho mesmo, né? O que é uma criança interior? Eu sou uma criança, tá? O que é isso, né? Para as pessoas que já fizeram alguma terapia, já tiveram algum trabalho psicológico, essas coisas, já sabe o que é, né? Porque é o resgate das suas emoções estão guardadas e tudo mais. Assim, de uma forma muito, né? Muito rasa, né? E boa noite, boa noite. E aí, fico a dúvida, né? Bom, vamos falar da criança interior, mas exatamente como um tema não muito conhecido, digamos aqui. Então, e aí, o que é a criança interior, né? É uma parte do nosso inconsciente, né? E ali ficam... Ah, que bom que voltou. Ficam guardados as nossas emoções reprimidas, que nós tivemos lá na nossa infância, né? A nossa criatividade tolhida ou não, né? A nossa capacidade de intuição, que pode ter sido tolhida ou não. A forma de ver, né? A inocência, né? E ela se manifesta, e a criança interior, ela guarda tudo isso, todas essas experiências marcantes que a criança teve, né, que durante a infância, né, que quando está sendo formado, né, o caráter da pessoa, o moldado, digamos assim, né. E aí, a psicanálise sempre fala, boa noite, que quando crianças nós deveríamos ter sido criados, né? Toda criança deveria ter sido criado falando para os pais, para quem tenha criado, pai, mãe, tio, enfim, né? Para a família ali ao redor, os mais próximos. Falar muito sobre os seus sentimentos, sobre as seus sonhos, sobre as suas frustrações. Muitas crianças não têm esse acesso aos pais. E dependendo da idade do adulto hoje, não teve essa facilidade. Eu, por exemplo, né, na faixa aqui da turma de 60, 70, lá nos anos 60, 70, e eu acho que antes disso, muito menos, né, porque os pais mal davam, assim, abertura para que a gente pudesse comentar, falar alguma coisa. Eu tô mandando e ponto, é assim que vai fazer. E sempre foi assim. Então a criança não tinha, nós como crianças, não tínhamos essa forma de poder, eu vou me expressar, vou dizer o que eu estou sentindo. Nossa, dependendo do momento que você ia dizer que estava sentindo, pronto, né? Era pior, né? E aí os psicanalistas falam que o ideal seria isso, porque quando a criança se externaliza o que ela sente, as frustrações, o medo, né, para aquela pessoa que ela tem na vida dela como um super-herói, tipo um pai, a mãe, né, né, uma criança, às vezes o pai é o super-herói dele, né, é a pessoa que ele mais admira, que ele mais acompanha, que ele mais ama, tudo, a mãe, enfim, né, as pessoas mais próximas, né, e para essas pessoas que pudessem ser expressado isso, né, dito para ele, olha, eu tenho medo disso, eu tenho raiva com isso, e os pais pudessem trabalhar. Só que a maioria dos pais também não tiveram esse tratamento, então não sabiam lidar. Então, né, o background que eles trazem é o que eles aprenderam e vai repassando, né? É que vai passando de geração para geração, né? A tendência é minimizar um pouco mais os traumas, né? Os dramas que a gente passou lá atrás. Mas, enfim, né? Depende de como foi criado o pai, o avô. E essa criança está naquele meio e mediante... Oi, Aninha!
E mediante essa criação é que ela vai se desenvolver com mais liberdade ou não, né? Então, fica difícil, né? Então, seria o melhor, no melhor dos mundos, seria a criança poder o pai poder sentar com a criança e falar, então, como é que você está se sentindo hoje? O que aconteceu? Como é que foi na escola? Na minha época era o quê? Tá arrumando encrenca na escola? O que é isso? Você tá indo lá para estudar, não é para arrumar encrenca, não é para arrumar bagunça, não sei o quê. Ei, não vem chorar não vem chorar minguar não vem fazer isso, não vem fazer drama, porque os pais também não sabiam lidar muito. Então, né, como eles foram criados, é o que eles traziam à tona, né? E aí, como é que a criança aprende a regular suas emoções? Ela não tem essa coerência, ela não consegue. E aí ela vai crescendo, né, vai se adaptando ao mundo de acordo com o que ela vai trazendo na bagagem, né? E aí ela vai lidando com tudo isso. Algumas conseguem até se sobressair, né? Mas outras, né, vão carregando essas situações dolorosas, as necessidades que não foram atendidas, né? Os sentimentos que ficaram atrás de medo, de violência que sofreram, de abusos, de violências, às vezes, nem sempre físicas, mas verbais também, ou, né, de críticas o tempo todo, né? Você não presta para nada mesmo, você não faz nada direito, e por aí vai, né? Então, quando a gente é criança ali, tudo que fala pra gente, a gente assume como verdade absoluta aquilo, né? Então, se o seu pai, sua mãe, ou quem cria você, ou com quem você tá lidando, vai falando que você não serve pra nada, que você é um traste, que pra que você serve, ou a criança vivenciou a separação dos pais, e se porventura os pais, que era muito comum, costuma ser também hoje, mas enfim, com menos peso, não sei, às vezes a gente até acha que com menos peso, pode ser, mas enfim, que às vezes a criança percebe ou ouve aquela conversa de que eu casei com você porque você estava grávida, porque senão não tinha casado, aquelas coisas, né, de agressão entre os pais e as crianças ali presente o tempo todo. E aí o que a criança entende? Poxa, eu sou a culpada então, né, por eles não estarem se dando bem, porque se eu não tivesse nascido, meu pai não teria casado com a minha mãe, não estaria, né, eles não estariam passando por isso. Ou os pais se separam e aí vem aquela briga, né? Não, a criança vai ficar comigo, não, a criança vai ficar comigo, e aquela briga quando se faz da criança o objeto no meio de uma separação. O que é um objeto, né? Uma criança é um objeto no meio do... Não, você não vai ver seu filho porque você está namorando, porque eu não gosto da sua namorada, enfim, não, eu não aceito a separação, então você não vai ver seu filho, você vai brigar na justiça. Quer dizer, enquanto tá essa briga do pai e da mãe, do casal, a criança fica ali no meio, né? Então ela fica percebendo tudo aquilo, né? E ela vai se sentindo cada vez mais culpada. E muitas vezes ela não aceita o novo parceiro da mãe, do pai, ou seja ele qual for, exatamente por isso, porque ele acha que ele tem o dever de juntar os dois. E se aparecer alguém no meio, ele não vai conseguir juntar o pai e a mãe dele, que ele sempre quis que ficasse juntos. E aí quando aparece um namorado, uma namorada, fica difícil, né? Como é que vai fazer isso? E aí ele fica contra essa nova pessoa, essa terceira pessoa que apareceu. Então vai surgindo um monte de coisa, né? E a criança vai crescendo tudo naquele ambiente de briga, de discussão, além de tudo que ela já está trazendo. E aí, o que isso vai causando num adulto, né? A gente chega na fase adulta com a baixa autoestima, o medo da rejeição,
né? Porque você já foi rejeitado lá atrás por algum motivo. Então, qualquer coisa é medo de você ser rejeitado novamente, né? De ser remetido àquela sensação novamente. Claro que inconsciente, mas você já tem medo de ser rejeitado novamente. Então, às vezes, muitas vezes, a gente se anula em prol do outro, ou de um pai, da mãe, porque tinha um sonho de ser bailarina e não tinha condições lá dos avós, então repassou esse sonho para o filho, para a filha. E aí, quando essa filha ou esse filho está lá crescendo e com medo de não magoar o pai, né, de querer ser aceito, porque ele sempre lá atrás teve críticas, recebeu muitas críticas, então ele quer, de alguma maneira, reverter isso. Porque ele está guardando, o que ele tem guardado dentro dele são muitas críticas, de que ele não servia para nada, de que ele não era bom o suficiente, de que ele fazia muito barulho, que ele era burro, que ele era isso, que ele era aquilo. Então, quando ele vai crescendo, para lidar com isso e não ter esse sentimento de sentir essa rejeição novamente, ele se anula. Então, ele assume o sonho do pai em ser médico, advogado, qualquer outra coisa, ele se anula, ele deixa de lado o que ele quer fazer, para realizar o sonho do pai, né? E isso lá na frente, às vezes, quando alguns, né, chegam a avançar, a idade avançada e percebe que fala, poxa, eu não estou vivendo o meu sonho, né? Eu estou vivendo o sonho dos meus pais, sei lá, eu de quem, né? E aí resolve dar um... Mas isso já, né, quando começa a reconhecer exatamente isso. Mas até a gente chegar a esse ponto e reconhecer que você não está vivendo a tua vida, e sim o sonho do outro, a vida do outro, quer dizer, já se passaram muitas coisas, né? Então, todos esses sentimentos que a gente vai trazendo na bagagem, né? Então, a culpa que a gente vai trazendo na bagagem da gente, e quando você se sente culpado por tudo. Então, tudo, você é culpado de tudo. Porque os pais chegavam, o pai, a mãe, sei lá eu quem, tudo que estava errado dentro de casa era o filho que era o culpado. Então, tudo. Então, ele assume aquela posição de que eu sou sempre culpado. Interessa do quê? Sou eu culpado. Então, quando ele vem à vida adulta, aquela culpa acompanha. Então, qualquer coisa que ele faça na vida, ele mesmo que seja para ajudar alguém, e que se por alguma coisa saiu errado, a culpa é dele, né? Às vezes não porque a pessoa não quis o que ele fizesse ou qualquer, não, a culpa foi dele, porque ele sempre foi culpado, de tudo. Então, né, tudo inconscientemente, claro. Então, é isso que a gente chama de criança interior. São essas, como ela foi moldada, como ela foi criada lá, e como ela guardou todas essas emoções. E aí você vai, um adulto, né, chega um adulto com várias definições, digamos assim. Ah, porque eu sou teimoso mesmo, porque meu pai já falava que eu era teimoso mesmo. Não gosto de mudança, porque, sabe, meu pai já falava que eu era teimoso, que eu só fazia do jeito que eu quero, então não gosto que faça de jeito diferente. Enfim, tudo que ele aprendeu, de como ele foi criado, de como ele recebeu ou críticas ou elogios. Poucas crianças cresceram, eu acho que muitos aqui, se estiverem ouvindo aqui, podem dizer que se cresceram naquele ambiente de elogio, de nossa filho, que bom que você fez, nossa, você foi bem na prova, que bom. Não, a maioria não fez mais do que obrigação, só estuda, tinha que tirar nota boa mesmo. Então, né, tudo aquilo vem trazendo, né? Então, tudo como foi formatado, né? Quando a gente é criança, vai trazendo e a gente vai guardando aquilo. E aí, isso reflete em tudo na nossa vida hoje em dia. Como a gente se relaciona com o parceiro, como a gente se relaciona na vida, como a gente se posiciona mediante os outros. Tudo tem a ver com essa moldagem que a gente teve lá atrás, com essa bagagem que a gente teve lá atrás, né? Tem uma história que conta-se, eu não sei se foi verdade ou não, mas é que falam, né?
de um curso que eu fui fazer, inclusive, que falam de crianças especiais, né? De como tratar crianças especiais e tudo mais. Mas não só a gente olha por crianças especiais, porque todos nós somos especiais. Todos nós somos. Alguns de nós temos uma facilidade com uma coisa, outro com outras, mas todos nós somos especiais. Uns têm uma habilidade maior, outros menor, mas, né? Todos somos especiais. E aí conta-se uma história da mãe do Thomas Edison, que o Thomas Edison, ele tinha TDA, que é a deficiência de atenção, déficit de atenção, né? Ele não ia bem na escola, atrapalhava os coleguinhas, tudo. E os diretores lá, os professores na época lá, resolveram expulsar o aluno. E mandaram um bilhete para os pais, pelo menino. E o menino, educado do jeito que foi, ele levou o bilhete, não abriu o bilhete, levou para a mãe. E a mãe, a hora que abriu, a mãe leu aquele bilhete. E aí ele falou: mãe, o que ele quer? O que eles estão falando aí, mãe? O que ele mandou? E ela leu para ele que a escola não estava pronta para ampará-lo, que ele era muito inteligente, que ele estava muito avançado perante os coleguinhas, então que a escola sugeria que ele fosse educado em casa, de uma forma mais particular, porque os outros alunos não teriam como acompanhá-lo, porque ele era muito inteligente, ele tinha um QI muito avançado, enfim, a mãe, né, foi falando isso. E foi assim a história, né, ele foi criado assim, mas na realidade a carta dizia, era que estava sugerindo que tirasse a criança da escola porque ela não tinha condições de acompanhar os alunos. Ele era muito burro, ele era muito isso, muito aquilo, e ia atrapalhar os outros, porque ele estava muito atrasado e ele nunca iria acompanhar. Então, tipo assim, o problema é seu, mãe, se vira, né? E a mãe, o que ela fez? Inteligentemente, ela reverteu o quadro. E hoje a gente tem uma história aí, né, de criação. O que ele criou para o mundo, né? Não foi só para ele criou para o mundo. Então, como era a criança interior dele? Claro, na escola provavelmente ele tinha alguns atritos, algumas coisas, mas como ele era muito fechado, muito isso, muito aquilo, ele deve ter tido algumas coisinhas. Mas quando ele voltou para casa e a mãe falou, não, ele vai ser educado particularmente, a mãe teve toda uma tática, né, de cuidar dele, de cuidar da educação dele, de forma que ele não sentisse essa rejeição, para que ele não sentisse a rejeição do mundo, por ele ser uma pessoa especial, uma criança especial. E olha a inteligência da mãe, né? Então, a sensibilidade da mãe. E ele, acho que anos depois, quando ele já estava, sei lá, muito mais velho, talvez ele tenha sabido dessa história. Então, são exemplos, né, de como seria o Thomas Edison se ele tivesse sido expulso da escola mesmo e a mãe tivesse se apavorado e dito para ele. Pensa, uma criança fala, puxa, eu fui tolhido de poder de conviver com outras crianças, mesmo que ele não tivesse a mesma sintonia que as crianças, tivesse a mesma sociabilidade ali de estar junto. Mas ele teria que estar ali no meio, porque é o social dele, ele ia crescer. E ele teria que ter essa habilidade de lidar com tudo isso, né? Então, quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu falei, nossa, fantástico, né? Quantas mães a gente não conhece hoje que não tem que fazer esse rebolar? Mas lá atrás, poucas tinham essa sensibilidade porque tinha muito pouco tempo, às vezes, para ficar em casa com a criança, ou não sabia lidar, enfim, por quê? Porque ela talvez não tivesse um outro tratamento com os pais, com os avós, e talvez ela não soubesse lidar com situações. Não é que só porque você não teve uma coisa legal lá atrás, você não possa ser legal com teus filhos hoje.
porque você evolui, você aprende com outras coisas, né? Talvez nossos pais, nossos avós não tiveram essa habilidade ou essa oportunidade de fazer isso que a gente hoje pode fazer para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, enfim, né? Ter essa clareza, essa sensibilidade de poder lidar com a criança, porque tudo que a gente tinha lá atrás, que a gente sentia, olha, faz isso, porque senão eu não vou gostar mais de você, olha, faz aquilo, porque, não, se você fizer isso, a mamãe não gosta mais de você, o tio não gosta mais de você, não sei quem, quer dizer, tudo vai baixando na caixolinha da criança ali, e ela vai, né, ou seja, ela tem que agradar todo mundo, porque senão não vão gostar dela. Percebem como coisas pequenas, coisas bobas, na visão do adulto, ela fermenta, né, toda essa bagagem, tudo que a criança vem trazendo, né? É o conhecimento que ela tem, que ela traz, né? E não tem outra forma, não é mesmo? E é isso que a gente fala que é a criança interior, né? Aí, você imagina, o Thomas Edison foi um exemplo desse, né? Mas quantos outros exemplos a gente não tem aí de que quando criança teve algum trauma? A grande maioria, eu acho que eu tive isso aí, né? De pais separados quando eu não era tão pequena, mas eu ainda estava ali, né? E ver brigas de pai e mãe é uma coisa complicada, porque você cresce achando que todos os relacionamentos é aquilo. Ou se você teve um pai alcoólatra, uma mãe viciada, um pai viciado, enfim, qualquer, né, trauma que tenha tido. O que algumas crianças fazem às vezes eu não quero relacionamento para mim, às vezes o adulto, né, como adulto, não quero relacionamento para mim, porque a minha ideia de relacionamento era o que meu pai e minha mãe tinham. Então eu não quero relacionamento para mim. Então, filhos de pais que agrediam as mães, às vezes pode ter isso. E começa a trabalhar isso na vida adulta, que é o que eu falei. Quem sabe o que é criança interior, às vezes já ouviu o tema, porque algumas vezes já fez terapia, já passou por algum tipo, então isso é falado, né? Vamos tratar a sua criança interior, vamos cuidar dela, vamos perceber o que está por trás desse seu lado, digamos assim, um exemplo, que você rejeita os relacionamentos, ou que você rejeita a possibilidade de você ser uma pessoa poderosa, de você ser sempre o ruim, o mal, o pior de tudo, entendeu? Nunca se reconhecer como alguém importante. Então tudo isso é resgatado, tentado resgatar de lá de trás para ressignificar. Não é apagar o que a criança sofreu, é ressignificar isso. Então, através de terapias, de N processos, né, N técnicas, né, isso é trazido e trabalhado, né, ressignificado. Então, o psicólogo tende a conversar mais, trazer como foi a sua infância, vamos buscar. Às vezes, a pessoa está falando lá, ela nem fala, puxa, da onde ele vai tirar isso? Porque o inconsciente está guardado, escondido, ele está para te proteger. Ele te protege muitas vezes, porque é doloroso isso, né? Você trazer as suas lembranças lá atrás. É doloroso, tem muita coisa que foi dolorosa, né? Sentimento de abandono, sentimento de medo, que você não tinha ninguém para te proteger, o sentimento de vergonha, né? Porque você fez alguma coisa e o pai ou a mãe, ou seja quem for, foi lá e, né, jogou, estraçalhou para todo mundo, mostrou para todo mundo o que você tinha feito de errado, e isso foi vergonhoso para você. Uma criança na escola, por exemplo, que tá aprendendo a ler e tá lá lendo e de repente fala uma palavra errada ou não consegue falar aquela palavra e os coleguinhas dão risada. E aí, sabe,
aquilo vira vergonha, aí cria um trauma de que quando adulto ele não consegue fazer uma apresentação, né, mediante, sei lá, uma apresentação de trabalho, uma apresentação na faculdade de um trabalho escolar, enfim, seja o que for. Então, tudo está onde? Guardado. Então, por que é que o que você tem medo? Ah, eu tenho medo imagina, eu apresentar um trabalho lá na frente, falar lá na frente, seja um trabalho profissional lá, ou um trabalho escolar. Imagina que eu vou lá assim, sem tremer, sem medo, sem nada. Não tem como, porque está guardado lá atrás, mas ele não lembra. A pessoa não lembra o que houve. Está guardado lá atrás. E aí, muitas vezes, o que acontece? Ele é levado a enfrentar. Porque, né, a maioria das vezes a gente tem que enfrentar, não é isso? O medo você tem que enfrentar. E aí a pessoa vai, tá bom, eu vou lá, eu tenho que fazer, não tenho? Tenho. Aí tudo bem, aí vai, faz. De repente, gaguejou, fez alguma coisa, percebeu que alguém tá rindo, que tá, sabe, tá dando atenção àquilo, ele tá falando ali, deu atenção a pessoa que tá rindo ou achou graça do que ele fez. O que aconteceu? Ele remeteu essa sensação, a sensação anterior que ele teve lá quando ele era criança, que ele foi ler o ditado e ele não conseguia ler as palavras, e os alunos começaram a rir, os coleguinhas dele começaram a rir. E aí ele remeteu aquilo, pronto, travou tudo. Que aí ele trouxe fortemente aquela emoção, e aí ele travou. E aí as pessoas falam, nossa, mas por que ele travou desse jeito, gente? Só porque ele falou uma palavra errada, ou ele travou ali e não conseguia andar. O que é isso, gente? É o peso da emoção que está guardado lá. A sua criança interior tem isso guardado. Você, quando era criança, você passou por isso. E está guardado lá. Então, tudo isso que está guardado lá, a gente tem que externalizar e tratar. Claro, não tem como. Ah, mas como é que eu vou saber o que eu tinha? Trabalhando isso. Às vezes falando, às vezes fazendo uma técnica que dá para você trabalhar com isso, né? Tem N formas de você. A EFT é uma forma que você consegue trabalhar, por exemplo, o medo de se apresentar em público, você consegue trabalhar com a EFT, você fazendo isso, e aí você vem sempre da memória atual, e à medida que você vai fazendo o processo da EFT, isso pode te remetendo a outras lembranças. Não necessariamente remeter direto à sua infância, mas pode te trazer, por exemplo, a uma outra situação que você teve também de ter travado quando você foi apresentar algo. E aí isso vai remetendo a memórias, as memórias vai buscando. E quando você resgata aquela memória lá atrás, e trabalha isso, né? Ressignifica essa memória, essa dor, ela perde a força. E quando ela perde a força, você passa, nesse exemplo de, por exemplo, se apresentar em público, você passa a apresentar em público mais natural. Porque você já não tem o peso da emoção que você tinha lá atrás. Entendeu? E é isso que as terapias tendem a fazer. Por isso que os psicanalistas falam que se as crianças tivessem tido a oportunidade de se expressar, de a liberar, ser, né, os pais tivessem tido essa forma de criar os filhos de uma forma mais liberal com relação a reconhecer, né, o que a criança está sentindo naquele momento. Porque muitos de nós, o que nós tivemos lá atrás foi, quando a gente perguntava o porquê, né? A minha filha já é da época do porquê, o porquê não tem resposta, né? Mas na minha época não era isso. Quando eu perguntava o porquê, é porque não e ponto. E aí o que você guarda pra você? Nossa, eu não posso perguntar, né? Tem que ser assim e pronto. E às vezes você vai guardando algumas coisas que você nem sabe, porque foi respondido. E aí, na fase da minha filha, por exemplo, ela já perguntava, e eu lembro que tinha um programa infantil que falava o porquê não tem, porque não é resposta. E a criança ficava insistindo. E isso veio dando uma abertura maior, né?
Mas lá atrás a gente não tinha essa forma de ver as coisas, né? Então vai tendo mais leveza a cada vez que vão passando, né? As gerações, né? Vai tendo uma leveza maior, porque a gente vai tendo uma compreensão maior do que acontece, né? E quando a gente se percebe na realidade que a gente vive hoje como uma pessoa depressiva, uma pessoa com a insegura, uma pessoa envergonhada, uma pessoa com problemas de relacionamento, aí ela começa a trabalhar isso. Muitas vezes ela não tem noção de que isso está guardado lá atrás. Às vezes ela acha que é natural, que é normal ser assim. E não é normal a gente estar carregando dores, né? Porque isso traz doenças, às vezes físicas, mas as emocionais, né? E isso, quando você somatiza, fica pior ainda, né? Porque tudo é problema, né? A necessidade os pesos que a gente traz, a necessidade de agradar o outro, a necessidade de não ser abandonado, do medo de abandono, então você se anula e passa por algumas coisas, né? Que não deveria passar, mas com medo de ser abandonado você aceita muita coisa, né? E é o que a gente vai vivendo, né? A gente vai repassando exatamente o que a gente tem, o reflexo de tudo isso. A gente espelha, né? Sabe aquela história de que você só dá o que você tem dentro de você? É exatamente isso, a gente externaliza, só que muitas vezes inconscientemente. Então, às vezes a gente não sabe por que a gente rejeita o relacionamento, ou porque a gente só atrai um tipo de relacionamento que abusivos, por exemplo. E abusivos eu não digo nem só pela violência, mas abusivos de você permitir, né? Você permitir se anular em prol da outra pessoa. E a outra pessoa vem, e se ela tiver uma forma de ser mais dominante, digamos assim, ela acaba levando a situação. E você vai sempre ficando ali naquela bolinha, né? Por quê? Porque você está convivendo, continua com a sua caixinha que você tinha quando você passou por todos aqueles dramas quando você era criança. Então, todos aqueles sentimentos, aquelas coisas, está tudo ali. É uma mescla. E você não sabe lidar, né? Você não sabe como se liberar de tudo isso. Então, só procurando ajuda, né? Psicológica, terapias e tudo mais. Então, e a criança também, quando a gente fala de criança interior, não é só os traumas, né? Mas tem aquela coisa de brincar mesmo também, né? Da leveza, da inocência. Muitas vezes a gente, quando a gente senta para brincar, a gente sente uma certa leveza, parece que vai brincar com uma criança, né? Parece que você traz, remete a sua memória também de quando você brincava daquilo. Falava, puxa, era tão bom, eu gostava tanto de ver isso, né? Isso quer dizer, a sua caixinha também tem coisa boa guardada. Então a sua criança interior, ela também tem coisa boa guardada. Mas a tendência que a gente tem, como ser humano, é enaltecer o que mais te machuca, o que mais te prende, o que mais te segura, que é exatamente a parte negativa, né? Então, essas emoções, né, o peso dessas emoções que a gente dá muito maior, né, o peso muito maior que a gente dá a tudo isso que a gente viveu. Então, por isso que falo muito de cuide da sua criança interior, resgate a sua criança interior, reconheça a sua criança interior e traga ela. Ah, eu vou voltar lá e ser criança novamente? Não. Tente resgatar as lembranças que tem, que te magoam, que te machucam. Mas eu não consigo lembrar. Lógico, está muito guardadinho lá. Então vai remetendo algumas lembranças que você tem e tenta buscando. Quando foi a última vez que você sentiu, por exemplo, sentimento de culpa? Quando foi? Ah, não sei, o sentimento de culpa que eu tive. Agora eu tive um problema aí, meu sentimento de culpa aflorou. Por quê? Ah,
por causa disso, daquilo outro. Então, quando foi que você teve essa mesma sensação? Se você começar a buscar, você consegue trazer. Mas com terapias é muito mais fácil de você trazer isso à tona. Porque às vezes a gente, assim, porque a gente é muito consciente, a gente quer estar ali sempre dominando, controlando tudo. Então a gente quer controlar as nossas emoções, a gente quer, né, como adulto, porque você foi moldado lá que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, então você tem num quadradinho, você tem que estar ali. E aí quando você não convidado, de certa forma sim, mas quando você dá um passo em busca de tentar se reencontrar, resgatando isso, você fala, opa, mas espera aí, eu vou resgatar coisas lá do passado e aí? O que vai trazer isso pra mim? O que pode trazer pra você agora, no presente, é uma leveza, é uma facilidade de você lidar com as situações, é uma percepção de como você trata as coisas, as pessoas, entender por que é que você tem esse tipo de julgamento ou esse tipo de posicionamento. Tudo através da ressignificação das suas dores, dos seus traumas que você tem lá atrás. Então, por isso que tem vários processos, né? Tem várias formas de você trazer isso à tona e se reconhecer, né, como uma pessoa que precisa de uma ajuda, de uma terapia qualquer aí, seja ela qualquer, a que você escolher, a que a sua energia casar melhor, né? E para que você possa ir se liberando disso aos poucos, né? Vai aos poucos, não é imediato, nenhuma terapia assim nossa, fiz hoje, pronto, já me resolvi. Não. Algumas têm uma facilidade maior, uma forma mais prática e mais rápida de acontecer as coisas, né? E outras nem tanto. Mas cada um tem uma forma de se adaptar. A EFT, ela tem uma forma de trabalhar também, por exemplo, trabalhar os traumas, os dramas aí, de uma forma que você não precise, por exemplo, abrir o que é que você quer falar. Né? Então, por exemplo, você tem uma vergonha por alguma coisa que te aconteceu, mas você não quer falar sobre o que é. Você tem uma vergonha. E a EFT, nos processos dela, da autoaplicação, inclusive, né, com o terapeuta ou com a autoaplicação, você tem uma forma de fazer esse processo sem você falar dessa sua vergonha. Qual é o problema? Você se sintoniza na situação e faz o processo da EFT, tocando nos meridianos, e os meridianos que são os canais por onde a energia, né, circula, e quando você tem algum bloqueio emocional, a sua energia, né, como se fosse uma mangueira, né, quando você dobra uma mangueira, o fluxo de energia pro próximo, né, pro seguinte, ele vai ser muito menor. Por quê? Porque ele tem um bloqueio ali, ele tem um gomo, ele tem um nó, ele tem alguma coisa. Então, o fluido ali da energia é muito menor. Então, ao tocar os seus meridianos para liberação das emoções, você vai dissolvendo esse nozinho e de forma que você tende a encontrar o equilíbrio, né, natural do ser humano, o seu equilíbrio natural. É uma forma de você encontrar isso. E é uma forma tão fácil, tão prática, tão rápida, gente, que às vezes a gente fala, nossa, eu não acredito, porque a tendência também que a gente tem é de não acreditar nas coisas fáceis, práticas, né? Porque a gente foi criado também para acreditar naquilo que é difícil, naquilo que é caro, naquilo que tem que dar trabalho, né? Aquilo que é muito fácil não tem graça, não tem preço, a gente não costuma valorizar. Mas experimenta conhecer a EFT para começar a fazer um processo. Experimenta, pelo menos. Se dê essa chance de experimentar, de conhecer o processo como é feito.
E a EFT, ela pode ser aplicada em crianças também. E quando você começa, olha que legal, porque como os psicanalistas sempre falam que o ideal é que a criança tivesse essa forma de poder liberar, externalizar, né, todas essas emoções dela com os pais, né, tivesse essa liberdade de poder fazer isso, com a EFT, com seus filhos, você pode ensinar para eles a fazer isso também, né, através da EFT, a eles se liberando, a conversar, eles mesmos vão lidando, aprendendo a lidar com as próprias emoções, com medo, às vezes, do escuro, uma vergonha que ele passou na escola, uma raiva com um amiguinho, porque o amiguinho, sei lá, falou mal do pai dele, da mãe dele, ou coisa de criança que possa ter acontecido, e a criança fica magoada, né? Olha lá, ela já está trazendo para ela, guardando para ela, né? Ela já está formando a criança dela interior, né? E aí ela vai guardando aquilo, porque às vezes ela não tem coragem de falar com o pai, ou seja qual for o motivo, ou porque o pai não dá liberdade, o pai ou a mãe, ou porque ela não tem essa habilidade, ela não tem essa facilidade, ela não tem o hábito de fazer isso. E a EFT tem uma forma de que você possa ensinar para a criança, para que a criança possa trabalhar essa emoção, essa raiva, esse medo, através de um brinquedo que ela tem. Bom, gente, isso que eu queria falar da criança interior. Claro, foi uma coisa muito superficial, né? Falar da parte emocional é algo mais profundo, né? É uma coisa mais complexa. Eu falei aqui de uma forma muito, muito rasa, digamos assim, né? Mas buscar a sua criança interior e resgatar e ressignificar todas aquelas dores que você teve é um trabalho que deve ser feito, sim. E ser buscado esses processos. Porque só vai te trazer facilidade, só vai te trazer leveza, só vai te trazer sentimento de bem-estar com você mesmo. Então, quando você começa a lidar com isso, a sua autoestima melhora, o seu amor próprio melhora. E aí, quando você ressignifica alguns posicionamentos que você tem, algumas reações que você tem, você ressignifica, você percebe por que você tem ou tinha aquele julgamento, ou aquele posicionamento referente a alguma coisa, e você passa a se perceber diferente, falar, opa, eu fazia isso, então era por causa disso. Quando você ressignifica, é como se você tivesse tirado aquele peso, e aquele peso reduziu, ele não está mais pesando. Então, quando você começa a tratar, por exemplo, a criança interior lá do medo de se apresentar em público, porque você tinha lá o problema do ditado, você trabalha isso, então você vai até lá, remete a lembrança, as várias lembranças, traz lá a base foi essa, começou ali, que você tinha vergonha. Então, quando você vai à base, ela como se ela perdesse a força, entendeu? Quando você vai na base da sua emoção. É como se fosse um alicerce, né? Que você, quando você, um prédio, né? Quando você vai tirando, vou tirar os andares de cima, né? Então você vai tirando as camadas, então você vai tirando a sensação do que eu tenho hoje de me apresentar em público. Então você tira primeiro essa camada. Essa lembrança, qual foi a última lembrança que você tem de ter sentido isso? Foi alguns anos atrás. É outro andar que você vai tirando, é outra coisa. Mas quando você consegue remeter direto à base, lá ao subsolo, ao que aconteceu quando você era criança, seu prédio desmorona. E ele desmoronando, quer dizer, ele perdeu a força. Então, toda vez que você começar agora a voltar a fazer essa apresentação em público, por exemplo, não vai ter mais esse medo todo. Nossa, eu mudei. Onde você mudou? Você perdeu, você ressignificou o que você tinha lá. Aquele peso que você tinha lá. A sua criança interior te liberou daquele sentimento, daquele peso. É isso.
que acontece. É mais ou menos esse processo, de uma forma muito básica, né? De explicar como é que funciona, é isso. Mas a EFT é fácil, sim. E com certeza ela tem uma forma muito fácil e muito prática de você fazer isso. Experimenta. No meu canal aqui tem alguns vídeos explicando como é feita a autoaplicação, alguns temas que a gente tem tratado aqui. Toda quinta-feira a gente tem uma live tratando de algum assunto. E caso algum de vocês aqui tenha curiosidade de saber como é feito a EFT para algum assunto, ou queira conversar, queira saber mais de algum assunto, eu aceito sugestões. E aí o próximo encontro a gente faz pega esse assunto e trabalha nele junto com a EFT, explica como funciona isso através da EFT. Tá bom, gente? Alguma pergunta aqui? Alguém tem pergunta para fazer? Aqui no Face, aqui no Instagram. Não? Ok, gente. Eu fico por aqui. Rosângela Siqueira, terapeuta de EFT, do canal Liberdade Consciência e Liberdade Consciência EFT. Até mais, até quinta-feira, na nossa próxima live, às 19h07, horário do infinito, ok? Gratidão mais uma vez por ficarem aqui comigo até agora. Obrigada, até mais.